E hoje o nosso podcast da Rede Pará está com um tema super especial. A gente vai conversar com a Nara Fernandes, que é empresária e tem o foco no afroempreendedorismo. Ela que é especialista em cabelos naturais, terapeuta capilar e criadora do método Afroterapia Capilar. Nara, seja bem-vinda. Muito obrigada. Seja bem-vinda e a gente começa querendo que tu contes assim um pouco da tua história. Por que tu escolheste trabalhar com cachos? Certo. Falar um pouquinho bem resumido. Não, pode te estender. Coisas, mas inicialmente começou pela minha infância, porque o meu cabelo, eu sempre tive um cabelão, né? E eu achava muito bonito. E um dia a mamãe me levou no salão e eu vi uma frase que aquele dia marcou pra mim e destruiu totalmente a minha autoestima. A partir dali eu comecei a me achar feia, não achava mais o meu cabelo bonito. Foi quando a moça disse pra mim, nossa, teu cabelo é muito bonito, mas se você alisar, você vai ficar muito mais bonita e muito mais delicada. Eu tinha 11 anos quando eu vi isso. E aí, a partir daquele momento... Não, é uma criança, né? A partir daquele momento, acabou pra mim. E ali é muito triste. Tá moldando a personalidade, Sim. o caráter, a aceitação, E na né? época eu não tinha entendido isso, né? De que isso me afetou de certa forma. E durante a minha jornada de amadurecimento, eu tentava disfarçar meu cabelo na escola. Eu, 5 segundos, estava no banheiro, passando creme, passando água para tentar disfarçar o frizz, o volume. E eu tinha um cabelo muito bonito. Mas eu não enxergava isso, né? Então, eu passei a não gostar de estar em salão. Porque todas as vezes que eu ia, que a mamãe me levava, eu já ia chorando. Porque eu ia cortar demais o meu cabelo, ou ia fazer algo que eu não ia destacar meus cachos. É importante também ressaltar que a sociedade, ela impõe esse padrão, né? De modelo de cabelo liso, Sim. que é o mais bonito e o mais aceitável e o mais... E a gente, né? infelizmente, absorve isso desde a infância, ideia, né? Exatamente. E a tua mãe, com essa situação, ela apoiava o teu liso ou apoiava o teu cacho? Como era o cabelo dela na também? época eu, né, pela fala da moça, eu realmente trouxe aquilo pra minha vida e eu queria alisar meu cabelo. Mas ela nunca deixou. A mamãe, ela sempre achou muito bonito meu cabelo, ela nunca deixou mexer. Por ela não mexer nem hoje. Então tu não alisou, Nunca alisei. mas ficava só refém do creme lá demais. Eu partia, penteava assim, ficava esfregando na escova. Sei, passei por Fiz isso na algumas infância vezes também. escova, mas a mamãe, ela realmente foi foi muito importante o processo dela comigo. Ela que segurou minha mão e dizia que não era assim, que meu cabelo era bonito, né? E foi o apoio que eu tive dela, né? Que infelizmente eu sei que não é o apoio que todo mundo tem. Exatamente. A tua mãe também tem um cabelo O dela é cacheado? ondulado. Ondulados. Ah, tá. E é importante a gente falar e ressaltar realmente isso, a importância da mãe, né? Em trabalhar a autoestima das filhas, dos filhos e entender que você nasceu com uma característica que é diferente, pode ser diferente do que a sociedade está acostumada, mas fazer esse trabalho de aceitação e de valorização e de entender que a sua beleza é singular é muito importante Com desde certeza. muito cedo, né? Tu tens filha? Não. Tenho uma bebê de 3 anos. E ela é Pois é. cacheada e ela já ama o volume dela. Tá Porque vendo? eu faço com ela exatamente o que eu espero, o que a gente ensina para as outras mães, né? O espaço, ele recebe muitas crianças, pessoas que vêm aprender a cuidar do cabelo. E a gente percebe que algumas já chegaram com, nossa, a autoestima delas destruídas, tão pequenininhas. E a gente começar a quebrar esse paradigma e mostrar para elas olham as referências do salão, é recheado de cacheadas, de crespas lá dentro. E elas acabam começando aos poucos a gostar, sabe? Então, não tem como eu falar de como surgiu o salão se eu não falar disso, porque foi o que me inspirou. Porque salão de beleza para mim era trauma, eu não gostava. Então, quando eu falei para mamãe, eu vou abrir um salão, ela, quê? Como assim? Tu não gosta de salão? Eu falei, exatamente por isso. Eu quero abrir o oposto do que eu vivi, entendeu? Porque eu tenho certeza que não é só eu que passo por essas coisas. Então, quando eu comecei, eu fui na contramão mesmo. Ouvi muitas besteiras, de que isso não ia dar certo, que esse tipo de pessoa não frequenta salão para cuidar de cabelo. Então, e realmente, quando eu comecei, as pessoas que frequentavam o salão tinham uma necessidade muito grande de saber o que era ser cuidado. Elas estranhavam ser cuidadas, do que sair de um salão cuidado, tratado, cabelo, do jeitinho que ele é, um crespo, um cacheado. E lá no salão rola muita emoção, é muito choro. E é muito legal ver que o nosso trabalho vai muito além só da estética, né? E o projeto Realiza dos Cachos foi pensado nisso. Dos meus traumas, as pessoas que trabalham comigo passaram pelas coisas, por coisas bem semelhantes também. E a gente consegue ter essa empatia por entender, né? Exatamente. O que a gente passa e o que elas passam também. E como é que tem sido a procura dessas mães, dessas
crianças e já começam a trabalhar desde cedo, né, a aceitação. Tem aumentado bastante. A gente até considera que a gente faz uma vez ao ano, realiza Kids. A gente fecha salão só para criança. Que legal. Que legal. Justamente para dar essa consultoria, ensinar os pais. E vai a avó, mãe, tia, todo mundo para aprender a fazer os cachinhos. E quando a pessoa leva o filho, a gente percebe que de repente ela tá presa a preconceitos ainda, que reforça na fala com a criança, a gente também não se intimida, a gente conversa, a gente explica, tenta ensinar, olha, isso não é legal, isso realmente faz mal para o seu filho, para sua filha, o cabelo dela é bonito, o jeitinho que é, só tem que aprender a cuidar, é uma questão de delicadeza, de olhar, né? E a gente teve um baby, né? A gente tem que aprender a lidar com as coisas novas da vida, então é um desafio também que a gente tem que enfrentar e superar mesmo. A sociedade, ela vem, né, se reformulando e isso também passa pelas questões dos próprios produtos. Antigamente a gente não tinha a variedade que se tem hoje. Então, tu achas que essa aceitação, essa quebra de padrão, ela está muito mais evidente agora? Sim, com certeza. Assim? Olha, desde 2015 para cá eu vi uma grande mudança em movimentos que tem, né? Não é só desde 2015, mas ganhou força com certeza, principalmente por ter disponibilidade de mais produtos, para profissionais que começaram a olhar para esse mercado, porque quando eu comecei, por exemplo, quando eu falava sobre, eu vou me especializar em cacho, cuidar de cabelo natural, não, tu vai fazer permanente, tu vai fazer encaixeamento com química, eu falei, não, eu vou cuidar do cabelo dessas pessoas. Como assim? Né? Entendeu? Então, quando eu comecei, quando eu falava essas coisas, a pessoa falava, essa menina tá doida. Então, o teu tratamento não tem química, tudo natural, né? Quem procura a gente, ou as meninas que estão na transição capilar, querem iniciar a transição capilar, pessoas que já passaram por isso, porque em sua maioria passam pela transição. Sim. E elas querem aprender a cuidar do cabelo. Tem uma cliente chamada Michelle, por exemplo, eu fiz o acompanhamento dela quase 1 ano e meio. Quando ela chegou lá, ela não gostava do crespo dela, ela queria ficar fazendo dedinho, para baixar o volume. Michelle, depois de 1 ano e meio, saiu de lá com um cabelão lindo, maravilhoso. E hoje ela tá pleníssima, sabe? Isso foi importante porque eu acompanhei cada passo dessa mudança com ela. E aí ela começou, não, hoje solta um pouquinho mais. Aos poucos ela foi se enxergando e se identificando com o cabelo dela. É isso, né? Entender também o tempo do cliente. É todo um processo. Fazer a transição é um processo também doloroso. Sim, com certeza. Porque a pessoa ela já vai com as feridas, né, desde a infância e vem trabalhando aquilo e aí de repente muda, sempre tem essa virada de chave, né? É importante também que tenha, eu acho. Sim. Pra autoafirmação da pessoa mesmo. Eu lembro do meu processo de transição também, que não foi fácil, né? Pra nenhuma que eu vi do liso desde os meus 9 anos de idade. Então, desde criança. Sim. Então, também passei pelo mesmo processo de... Eu vi, o teu cabelo é feio, teu cabelo é isso, alisa. Aí minha mãe também... Minha mãe tem o cabelo liso, né? Ela, não, tá, minha filha, bora alisar. Eu pedia, né, também. E alisamos. E eu fui só me libertar desses cabelos alisados com química com 19 anos. Ou seja, passei muito tempo com o cabelo liso e para passar pela transição foi corte, foi um bocado de coisa. Mas você entende, né, que a tua transição, ela não é só a questão do teu cabelo, né? Não, é uma mudança interna. De autoestima e tudo. É muito lindo. Tem clientes, por exemplo, que mudaram o estilo de roupa. Teve gente que se separou, que casou, que fez um monte de coisa, mudou de emprego. Porque aquilo afetou diretamente a pessoa, entendeu? Mas afeta muito. Eu lembro... Agora contando as minhas dores, né? Porque esse cabelo aqui já passou por transição também. Meu cabelo é cacheado, né? Aí tem épocas assim que eu uso ele natural, às vezes eu passo a chapinha, eu faço uma escova. Mas eu lembro que, pra mim também, apesar dele ser só um cacheado normal, eu lembro que na minha infância... Eu sempre ouvia as mesmas coisas, sabe? Dizer, não, alise, não sei o quê. E aí eu cresci com meu cabelo extremamente frustrado. Então, esse processo de aceitar, entender, não, é meu, eu vou deixar e não tô nem aí, porque os outros vão dizer, foi muito libertador pra mim. E é bacana também a reação dos outros, né? Quando me veem ainda, até hoje, às vezes, quando eu deixo, de caixas, meu Deus, é outra pessoa. Mas hoje você tem a liberdade de optar, de fazer a tua escova, de usar teu cacho. Tipo, não tem uma imposição necessariamente porque tu quer. Precisa usar o liso pra ficar muito mais bonita, entendeu? Tu pode ter essa opção. Existe esse estereótipo. E isso é muito legal também, da pessoa se permitir, né? Não só do liso, mas também como o cabelo comprido, de que é a regra, né? Mulher tem que ter o cabelo comprido pra ser feminina e tudo mais. Sim, tem isso, né? Mas me conte, assim, como foi que...
começou assim a ser afroeducadora, que também eu vi na tua vida, tá? Afroeducadora, me conta um pouco sobre isso. Então, eu estava na época fazendo curso de administração na UFPA. Essa ideia surgiu de bate-papo na fila do RU, na universidade. E quando eu comecei a empreender, né, eu comecei literalmente do zero. Eu brinco porque eu tirei da minha bolsa da Federal, o dinheirinho ia comprando alguns produtos para estudar e me virar. Mas esse ponto, para mim, ele é muito importante porque ali na Federal eu tive esse contato com a educação, né? O quanto isso pode transformar a nossa vida, de quanto isso pode dar oportunidade pra gente. Eu mesma sei disso, a minha avó batalhou muito para pagar meu cursinho, para eu chegar na universidade. O sonho dela era ver os netos na universidade, somos os primeiros a estar numa universidade. Sim. Então, a educação é algo que me inspira muito. E trabalhando, indo para a área da beleza, né? Eu percebi que é uma coisa que eu posso, talvez, de outra forma também ajudar, entendeu? Então, eu gosto de dar aula, eu dou cursos também, tenho meus projetos voltados para esse público, eu quero muito poder trazer essa questão da conscientização, porque eu fiz um curso de cabeleireira, mas eu percebi que lá dentro a gente não aprende sobre os nossos cabelos, a gente não aprende sobre o cuidado com a afro, a gente aprende a transformar como se fosse sempre um problema. Isso é muito forte ainda na educação na área da beleza. Então, se eu puder de alguma forma plantar uma raizinha ali, eu vou fazer isso. Então, quando eu cheguei com essa temática de ser uma afroeducadora, é para trazer essa consciência e o respeito que a gente precisa ter, né? Acho que já passou, já está da época de dizer que não entende nada desse cabelo, que não entende nada sobre crespo, e que tem que alisar, que é feio, que já deu. Tem muita informação por aí que a gente precisa realmente conscientizar esses profissionais que abraçam essa profissão, né? Eu me conectei comigo quando eu voltei pro meu cabelo, né? Tipo, isso em 2014, com 19 anos. Mudou minha vida total. Mudei estilo de roupa, entrei à faculdade. As pessoas que me conheciam antes de 2014 me olham, é a Dani? É eu. Totalmente diferente. E essa conexão é com o nosso cabelo, com a nossa ancestralidade. Aceitar que é bonito, né? O meu nariz, a minha cor, o meu cabelo. Tudo em mim é bonito, e o que as pessoas disseram antes era tudo mentira. É mentira, porque não passa de preconceito e racismo mesmo. Exatamente. Inclusive, quando eu comecei a entrevistar as pessoas que eu trabalhava na minha empresa, né? Elas se sentiram à vontade para botar o black para cima mesmo, fazer seu trançado, e todas elas na entrevista costumam comentar: nossa, é a primeira vez que eu venho fazer uma entrevista de emprego e eu vou tranquila com o meu cabelo, porque eu sei que aqui eu não vou sofrer preconceito ou talvez perder uma vaga de emprego por conta, né? Tá vendo como isso é diferente pra caramba, porque quando eu ia pra uma entrevista de emprego, a minha avó sempre falava pra mim: Dani, mais cabelo, senão tu não vai conseguir esse trabalho. E tipo, quando me aceitaram do jeito que eu sou, eu fiquei assim muito feliz também. Sim. Imagina as jovens que vão ao teu espaço e podem ser elas mesmas, com os cabelos que elas quiserem, com a cor que elas quiserem, porque ainda tem cor também, porque a gente gosta de pintar o nosso cabelo. Sim, claro. Todo mundo, mas são tantos tabus, né? A cor também ainda eu vejo que ainda é um tabu. Sim. Em órgãos, assim, privados e também públicos, né? Eu acho que a gente ainda está caminhando para essa liberdade verdadeira, né? De que isso faz parte de ti, mas não vai te impedir de executar qualquer outro tipo de função. Tu pode ter um cabelo trançado, tu pode ter o teu black, tu pode ter o teu cabelo azul e desempenhar a tua função como profissional, né? E tu tem que falar mais porque... Mas a gente tá invertendo os papéis aqui, né? Não, é o local de fala, assim, de vocês. Claro. Vocês sentem mais do que eu, porque, né, enfim, são vivências completamente diferentes, e aí eu acho que é importante a gente falar sobre e entender, né, a dificuldade de cada ser humano e a característica de cada ser. Então, é o local de fala mais apropriado para vocês do que para mim. Nara, tu iniciaste em 2017, né? Hoje tu já está com mais uma unidade em Ananindeua. Isso. Como é que tem sido esse espaço de tempo que é tão pequeno, né? É novo, mas que tu já conseguiste alçar grandes voos, assim, como empreendedora, né? Tudo muito intenso. Essa é a palavra para mim. Tudo muito intenso e tudo muito rápido, como você falou. Então, quando me deu o insight, eu participava de encontros de cacheadas em Belém. Sempre estava acompanhando essas coisas, né? E aquilo, poxa,
aqueles bate-papos com outras cacheadas, com outras crespas, a gente ficava, poxa, não tem um espaço que a gente possa entrar lá, cuidar do nosso cabelo. Hoje eu vou para um evento, eu posso sair com o cabelo bonito, né? Eu falei, verdade, não tem. Toda vez que eu fui, por exemplo, eu fui no salão uma vez, eu pintei o cabelo e queria sair com os cachos definidos, né? Todo arrumadinho, com o meu cabelo ele tem um cachinho bem montado, e grandão era na época. A moça simplesmente pegou e fez um negócio assim, e eu tinha um encontro nesse dia. Quando eu olhei meu cabelo, eu falei, não, pai do céu, o que eu vou fazer? Falei, moça, eu não vou sair assim desse jeito. Tive que desmarcar, tive que ir pra casa, tentar arrumar meu cabelo. Então, eram situações que eu passava constantemente, sabe? Eu falei, gente, não dá isso mais, né? Então, como eu comecei a pesquisar sobre isso, eu sei que meu curso era administração, eu estava com foco em já estava trabalhando, né, estagiando numa empresa, estava indo muito bem. Mas, não sei, eu vi aquilo como um insight pra mim, algo que eu poderia fazer diferente. Sempre falei que eu queria fazer algo que trouxesse sentido, que tivesse uma missão por trás disso. Um propósito, né? Isso, eu sempre falei na faculdade, os professores perguntavam qual é o teu objetivo, transformar vidas. Como, não sei, um dia eu vou conseguir. Então, é um empreendimento que eu comecei do zero mesmo ali, estudando com um pouquinho, conquistando, mas foi a melhor decisão da minha vida que eu tomei. Que tipo de serviço tu ofereces hoje lá no teu espaço? O estúdio, ele é um estúdio, hoje a gente chama de um estúdio naturalista porque o foco são os cuidados com cabelos naturais, né? Então, a gente tem o trabalho de design de corte, que é um corte que respeita a curvatura, que preserva o comprimento, que são os maiores traumas das cacheadas e das crespas, né? Porque demora bastante nosso cabelo para aparecer o comprimento. E aí é uma dificuldade grande para muitas pessoas cortarem cabelo cacheado e crespo. Então, a gente tem um design de corte sem padrões, que eu chamo, porque a ideia é justamente essa, não ter um padrão de estrutura ali, mas a gente respeita, faz o molde daquele corte baseado na característica da pessoa e da personalidade dela, né? Trazendo um pouco desse visagismo para o nosso nicho, que não é uma coisa tão evidente ainda. E a gente também tem um trabalho de mechas terapêuticas, que é o foco de quê? Conseguir fazer um loiro numa crespa, preservando a estrutura do cabelo dela, mantendo a saúde do fio dela. E os nossos tratamentos, né? Que a gente faz esse acompanhamento com a cliente, porque é uma jornada de conhecimento e de descobertas para ela. Então é difícil ela ir um dia no salão e pronto. Ela tem que ter esse acompanhamento para a gente aos poucos ensinando a cuidar do cabelo, ela aprendendo sobre as necessidades dos cabelos delas. Então, os nossos trabalhos são focados nisso. No todo, o serviço, ele é quase que um detalhe perto do que a gente tenta ofertar a essas clientes. Trás, né? É mais um trabalho mesmo de autoestima, né? Reconhecimento, pertencimento. Existe algum tipo de cuidado específico? Alguma dica que tu possa dar para as gatas que estão nos assistindo agora? A dica que eu dou é realmente buscar conhecer o seu cabelo, né? As necessidades dos seus cabelos. Porque uma cacheada tem uma necessidade diferente de uma ondulada, de uma crespa. E assim como eu sei também que as dores, os traumas são diferentes, né? Uma crespa tem todo um processo por trás para ela conseguir se conectar com esse cabelo. Uma cacheada tem os seus traumas também, mas são dores que a gente consegue entender o processo. Então, descobriu qual a necessidade do cabelo dela, que uma ondulada não é um liso armado, é um ondulado, que uma crespa tem um crespo lindo, maravilhoso, com seu black, com a sua coroa, que os seus cachos são mistos, tem várias texturas e tá tudo bem. Então, eu acho que é importante se conhecer. É verdade. Eu lembro que eu li em algum lugar um artigo que falava sobre a fragilidade do cabelo afro, né? As pessoas normalmente têm a sensação de que ele é um cabelo muito mais forte, mais viril. E eu lembro que no artigo eu li que era completamente o inverso. Ele precisa de um cuidado, né? Sim. Maior. Já tô aqui. Lágrimas. Porque realmente, né? Com certeza, passa vários cabelo afro lá no teu salão. E a minha dor é essa, né? Meu cabelo parece que não cresce. Sim. Ele tá sempre pequenininho, mesmo, acho que é o mesmo tamanho desde 2014. Aí, tipo, mas ele cresce, tipo, ele quebra, ele cai, não sei o que acontece. Enfim, tem que passar lá no teu salão. E como é o tipo de cuidado que vocês têm lá hoje com esse cabelo? Então, a gente tem tratamentos específicos para os cabelos crespos, né? Da mesma forma como o cabelo liso tem uma questão de... Tem cabelos que crescem muito, tem mulheres que têm cabelos longos, assim como tem mulheres que nunca tiveram cabelos longos, médios. As crespas passam por essas mesmas coisas, sendo que encaixa também a questão do fator encolhimento, né? Cresce 5 centímetros, encolhe 10. E essa é uma realidade do cabelo afro. Então, a gente tenta ali ajudá-las a cuidar do couro cabeludo ao fio, porque quando eu falo sobre afroterapia capilar, por exemplo, é justamente
sobre isso, que a gente tem como estimular esse cabelo, tratar esse couro cabeludo, para que a gente possa te ajudar, né, a desenvolver o potencial que ele tem, que às vezes você não sabe, você passou por uma transição, mas nunca cuidou do couro cabeludo, você não sabe o que possa estar com uma disfunção que não te ajuda o cabelo crescer tanto, quebrar, por exemplo, entendeu? Então tem todo esse processo de acompanhamento pra gente descobrir. Vai lá comigo. Eu vou. Eu sei também que tem a ver alimentação, com certeza, fatores externos, né? E a gente fala muito sobre beleza sistêmica, também, que tá um todo interligado, né? Sim. Então tá o psicológico, tá a alimentação, tá o dia a dia da pessoa. Por isso que a gente conversa bastante lá, tem uma avaliação, um bate-papo bem bacana pra conhecer as pessoas com quem a gente tá. O atendimento lá é personalizadíssimo, né? Porque sim, tem que não ser. É que chega lá, tem um pacote pronto assim, não, né? Que... Nem tem como, porque, por exemplo, quando a pessoa vai agendar com a gente recebe às vezes textão. Olha, eu queria fazer um corte, mas porque eu passei por isso, assim, assado, entendeu? Então é um processo bem personalizado mesmo. Bem personalizado, isso é legal. Bem bacana. E com a questão da crespa ou a cacheada, querer colorir o cabelo e, tipo, que é um pratinado, que era a moda. Não sei se ainda tá agora, mas tinha uma moda de todo mundo tava andando de pratinado em Belém. E aí eu sempre tive muito medo. Já fui um pouco loura, mas foi uma desgraça na minha vida. Porque quebrou pra caramba. Imagina. Falo com pesar isso, tá? Nunca mais eu faço isso. Fiz em casa, enfim. Eita. Pois é, já viu, né? E como é que é o processo delas e como é que vocês cuidam do cabelo? Lá a gente tem toda uma especialidade, né? Tem profissionais que vieram do tradicional e hoje abraçaram cuidar dos cabelos crespos, cacheados, ondulados, enfim. Então a gente trabalha com o método de mechas terapêuticas. Isso. É toda adaptada para justamente preservar a curvatura do teu cabelo e não ressecar tanto, entendeu? Eu sempre ouço muito dizer que cabelo afro, por exemplo, não consegue ser platinado, que quebra. Mas não, a gente tem um monte de vídeos lá, se você for no nosso Instagram, o que mais tem lá é mulheres crespas, cacheadas, com cabelo bem loiro. Então a gente tem todo esse cuidado, tem que adaptar. Nosso cabelo ele precisa ali ter todo um olhar pensado para ele, né? Então o nosso objetivo, nossa meta com certeza é preservar a curvatura desse cacho, desse crespo e elas ficarem lindas, se permitir, né? Porque no fato de você assumir um cabelo natural não significa que você não possa mudar o seu visual. Pelo contrário, o objetivo ali é o quê? Quebrar esses paradigmas, esses padrões de que você tem que viver com uma aparência única, mas que você pode se libertar e fazer o que você quiser. Sim, isso é legal, isso é ótimo. E Nara, por que tu escolheste seguir na afroterapia? Hoje tu és referência, né? Aqui em Belém e a Nanindeua também. Por que tu escolheste esse segmento específico? Pelos meus próprios traumas, na verdade, né? E a partir daí eu comecei a estudar muito. Eu acho que quando a gente se interessa bastante por algo, a gente estuda. Eu li muitos artigos que falavam sobre a cultura afro, sobre o cabelo crespo, como que na história ele cresceu, por que ele tem esse black maravilhoso. Então, tudo isso me chamou muita atenção. E quando eu iniciei meu trabalho, eu percebi justamente que a dor da mulher do cabelo afro é muito maior, porque tem preconceito, tem racismo por trás, tem um monte de coisa que ela passa desde a infância dela. Então, desde tudo que eu faço, quando eu uso esse termo de afroterapia, de trabalhos voltados para o afro, é justamente porque eu entendi que a dor delas é muito maior e o cuidado tem que ser muito maior também. Tá? Então, tipo, tudo que eu faço foi olhando para essa questão. E eu tenho muitas clientes crespas, eu estudo muito sobre cabelo afro, eu já sei o toque, já sei como cuidar delas. Isso é muito importante para mim. Eu passei um bom tempo atendendo um monte de crespas, porque é uma coisa que eu me apaixonei, sabe? Como eu te falei, eu queria fazer diferença na vida das pessoas e foi o jeitinho que eu achei. Então, é uma coisa que eu abracei, que eu acredito muito, e tá no conceito da marca, em tudo nela, na logo, em cada detalhe lá do espaço. E vale ressaltar também que este cabelo aqui é um ato de resistência, né? Viva com certeza. De empoderamento. E ela é linda, E falando da logo, ela falou na logo, volta na imagem da logo lá. Vai voltar daqui a pouco. Pra gente dar uma olhadinha. A logo dela, eu fico assim, eu sou designer, né? Eu olho assim, eu sou apaixonada por essa logo, porque ela tem um conceito maravilhoso. E eu perguntar pra ela como foi a construção dessa logo pra empresa. Certo. Eu tinha feito eu mesma uma logo do jeitinho que eu tinha lá, né? Mas o que eu queria expressar nela é justamente essa questão da diversidade e dessa priorização da imagem do cabelo crespo. Os detalhes, assim, que você vê essas ondas, né? Umas ondas menores, maiores, é justamente para falar um pouco sobre essa diversidade. Que tem as onduladas, tem os cachos e o montante como um todo, o cacho, tem né? Tem o tipo afro. de curva. Tem. Agora tem que eu reparei detalhes nisso. ali. E a coroa, né? Que trazia essa ideia. Essa coroa aqui, a gente foi buscar mesmo na cultura africana os detalhes, sabe? Para que não trouxesse alusão a uma realeza no sentido
de luxo, mas uma realeza de um povo que, né, passou por muito sofrimento e hoje merece ser exaltado, né? Sim. Então, a realeza dos cachos é principalmente essa ideia de real beleza. Eu sempre... Eu viajo muito na hora que eu criei isso. Mas se não tiver essa viagem, né? Sim, tive uma viagem bem legal. E as raízes, né? Que fala sobre a ancestralidade. As raízes é uma curiosidade, porque quando eu procurei uma empresa para me ajudar a construir essa imagem, né? Tudo tá aí por trás dela, o que eu pensava. Eu queria que ele juntasse essas informações e conseguisse montar uma coisa bem legal. E eu tive uns sonhos com raízes no período da criação da logo. E eu sonhava muito com raízes. Eu falei, gente... Já entendi o sinal. E tem tudo a ver, Tem né? tudo a ver. Então, ancestralidade. Raízes ancestrais, raízes capilares, raízes cabelo, né? Sim. Essa aí foi, tipo, o melhor. Sim. E, claro, com certeza, também pode ver que ela não tem um rosto necessariamente. Ela tem um punho, né? Então, é justamente para a gente trazer esse lado feminino, a força feminina. A empresa, ela tem muito essa energia. A empresa é dotada 99,9% de mulheres. E você entra lá e você vai ver esse público bem forte. E a gente se une ali, a gente faz acontecer todo dia, né? A gente que a gente pode. Muito bacana, muito bacana. Apaixonada por essa Vocês fazem lá no espaço algum outro tipo de serviço, como trança? Tem os trançados, a gente tem as nossas trancistas nas 2 unidades também. São incríveis, um trabalho maravilhoso, né? Não tem como não ter, porque se a gente fala de ancestralidade, o trançado, ele traz essa cultura, traz toda essa paixão, né? Essa história do cabelo afro. Isso com certeza tem que ter no nosso trabalho. E tu recomenda trança na transição? Que eu vejo Sim. muito na... Sim, ajuda bastante. Porque tem aqueles mitos, né? Que dizem que trança vai quebrar o cabelo, então, vai isso é justamente quando eu falo para vocês sobre a afroterapia capilar, é ter esse olhar sensível para entender a realidade de um povo, né? Então, eu não vou dizer para ti não trançar teu cabelo se eu sei que o trançado está enraizado numa cultura afro, está enraizado na nossa ancestralidade. O que a gente tem lá é justamente essa expertise de que, poxa, se eu sei cuidar de um cabelo, se eu entendo sobre esse cabelo, se eu sei tratar esse couro cabeludo, eu consigo proporcionar isso a elas com responsabilidade e não tem problema. É questão de hábito, aprender a cuidar certinho, a fazer a manutenção correta, porque as trancistas ensinam. Né? Quem segue corretamente funciona. Não pode culpar o trançado, às vezes por uma questão de não cuidar direitinho, como elas ensinam. Mas com certeza é um trabalho bem importante, não tem como dizer que vai quebrar o cabelo. Não é o trançado que quebra o cabelo. É a questão do cuidado durante o processo de uso. Também o cabelo se estava apto também, né? Exatamente. Porque tem o cabelo está fragilizado, não pode colocar trança, senão realmente vai quebrar, né? Não pode colocar trança, não pode pintar o cabelo, não pode fazer um monte de coisa. Então, tem que cuidar, tem que estar com saúde para utilizar esse processo. Certíssimo. Me corrija se eu estiver errada, mas a intenção da trança é justamente proteger o fio, né? Para que ele cresça ou não? Não, na verdade o trançado ele tem mais relação cultural mesmo, entendeu? Desde mãe, as filhinhas aprendem a fazer o trançado. Na África isso é uma cultura muito forte, né? No Brasil a gente tem que trazer esse olhar mais ainda sobre a história do trançado, né? Porque ele não é só uma base estética, você sabe muito bem disso. E a gente precisa ter esse olhar de que essa questão que você está falando é um detalhe. Mas existe todo um poder ancestral histórico por trás disso. Trançar o cabelo não é só um penteado ali, né? É exaltar essa beleza da mulher crespa mesmo. Então, tudo isso é bem importante da gente se reforçar até para vocês que estão assistindo, que o trançado ele não é só um penteado. Ele tem uma história, tem todo um respeito por trás. E não necessariamente agride o cabelo, né? Não. Existe uma faixa etária assim, do público que frequenta Nossa. lá? Olha, não? minhas clientes mais novas, 6 meses de vida. Oi? Sim. 6 meses? Sim, tem O nossas que babies que o bebê realezas. vai fazer no Vai lá o salão? bebezinho, vai podar o cabelinho. Oh, meu Deus. Desde pequenininho. Certo. Mas nossa faixa etária, olha, é bem variada mesmo, né? Então, tipo, tem as crianças, que é uma porcentagem menor, e em sua maioria são mulheres, né? Desde as adolescentes, as mulheres mais velhas, mas eu acho muito bonito quando eu vejo mulheres de 60 anos fazendo transição capilar. Tipo, é um processo para elas bem, né? Mais dolorido também, porque ela já vem numa época que era muito mais difícil falar sobre isso. Mas a gente tem clientes que chegam lá com 50 anos, 60 anos, fazendo transição, cortando e deixando os cachinhos, aprendendo a fazer os cachinhos, sabe? É todo... Eu acho muito importante isso. Independente do tempo, né, da idade, a pessoa se permitir. Dentro do limite, porque a gente tem os nossos traumas, os nossos medos, e isso barra muito elas, eu percebo.
né? Eu não quero ficar com cabelo curto, por exemplo, que eu vou ficar com cabelo de Joãozinho. Então, a gente tenta quebrar esses paradigmas que a mulher pode usar um cabelo curto e continuar feminina, bonita, de toda forma. É difícil trabalhar isso às vezes, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que todo um conceito por trás, que às vezes na família mesmo, infelizmente, elas já recebem críticas que abalam ela totalmente. Mas o público é bem variado. Tem os homens que aos pouquinhos estão chegando lá também, começando a cuidar dos cabelos, aprendendo a fazer os cachinhos deles, a cuidar do afro. Pois é, tu achas assim que os homens eles têm um pouco mais de dificuldade ou não para aceitar os cachos e depende até mesmo muito, cuidar, né? Depende muito, porque quem nos busca geralmente são rapazes que frequentavam barbearias e sempre estão com cabelo curto, né? Baixinho. E de repente começaram também a se permitir a deixar o cabelo crescer. Tem cliente que vai lá aos pouquinhos, vai crescendo, 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 e já fica com um moleque bonito. Então eles estão se permitindo também se conhecer. Mas aos pouquinhos tá chegando mais, né? A gente tá aumentando com os rapazes também na transição, tirando a selagem, fazendo o processo de cuidado, eles estão marcando para cuidar do cabelo, né? Se permitindo essa experiência também. Sim, isso é legal. Meu irmão, ele tem o cabelo cacheado, cacheadinho mesmo, cacheadinho. Bem crespo, assim, bem bonito, lindão o cabelo. Ele é lindão, maravilhoso, enfim. Manuel, tô te dando esse biscoito. Enfim, ele tem esse cabelo cacheadinho, ele cortava bem baixinho, 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 chamava ele antes de cabelo de pipoca, porque era cheio de bolinha, sabe, no cabelinho dele de caixinho. Hoje ele tá assumindo o cabelo dele, tá com black já, assim, baixinho ainda, mas ele gosta de fazer os cortes, fazer aquelas linhas. Vocês fazem esse tipo de corte lá também? Sim. Esses cortes a gente design, tenta abranger todo o trabalho, né, que envolve essa questão da ancestralidade. Então, a gente sempre tem profissionais que chegam até nós. Ninguém que está trabalhando ali, sei lá, eu botei só um anúncio e foi atrás de mim. Olha, eu me identifico com o teu trabalho, o meu trabalho é assim, eu quero ir para essa área. Clientes que foram fazer Big Shop hoje são profissionais incríveis no salão, entendeu? Sim, tem bastante clientes que se identificaram e estão lá trabalhando comigo, fazendo acontecer também. E é muito legal ver a transformação delas, né? Porque pra gente te atender, pra gente falar contigo sobre autoestima, pra gente te ajudar nesse processo, a gente tem que enfrentar os nossos próprios traumas. Tem que aprender. Por isso que essa ideia do atendimento humanizado, dessa empatia, de se colocar no lugar do outro. A gente tem muita paciência porque a gente entende o que a gente passou também, né? E é muito bacana, é muito legal. A galera lá é muito animada. É um salão de cuidado mesmo, quando as pessoas entram lá, elas ficam assim, nossa, que lugar não é só esse? Do cuidado do cabelo, né? É um cuidado da alma mesmo. Com certeza. De conhecer por dentro. Tem algum tipo de produto que o cabelo cacheado deve ficar, ou o crespo, né, em si, deve ficar longe? Na verdade, a gente fala que são os produtos, né, de baixa qualidade no sentido de ativos que a gente chama de proibidos hoje, né? Que é um processo de conceito bem... tem que ser trabalhado porque existem os produtos de baixa qualidade, mas que é de acesso a algumas pessoas que não têm condições de comprar produtos mais caros. No entanto, questão de ativos mesmos, existem produtos que fazem um pouquinho de mal, que a gente chama de hidrofobia capilar. Isso causa mal a muitos cabelos. A gente recebe muitos clientes com isso, que excesso de produtos no cabelo, que vai gerando danos no couro cabeludo. Isso é, como é? São produtos, hidrofobia capilar, que são ativos sintéticos, que não têm afinidade com a pele, com a fibra capilar, e acabam gerando esses resíduos que dão problema no couro e no fio. E aí, por isso que a gente trabalha muito com ativos naturais. A gente está no Pará e é um local lindo, cheio de ativos ótimos. E a gente está muito nessa pegada, né, agora, que eu acho incrível também, desses produtos naturais, 100% vegano, não testado em animais. É a base do produto de vocês lá? Sim, a gente trabalha com produtos assim. Entendi. E como é que funciona o pós? Tipo, a pessoa vai lá, faz o tratamento e... Sim, na sua maioria elas levam os produtinhos que a gente indica para elas, né? A gente, às vezes elas passam até por uma transição de produtos, porque sair de um produto tradicional, sintético, é muito difícil, porque o pegar a sensação é diferente também. Mas elas vão transicionando e vão gostando dos produtos também e vão ficando utilizando só produtos naturais. Passam a pesquisar shampoos em barra, que são ótimos também, né? Então, também são sustentáveis, isso ajuda bastante. E a gente movimenta aqui na região mesmo, né? A gente tem parcerias da região que vendem os produtos pra gente, é bem bacana. Vocês não produzem o próprio... Não. Não, ainda não. Ainda não, eu vi um ainda. Mas é tudo local? Não todos, mas a maioria os insumos são daqui. Tem uma rede forte, assim? Tem. De cosméticos, assim, naturais, assim? Sim. Hoje, por exemplo, o kombu, gente. Aqui o kombu tem pessoas que trabalham fazendo produtos de pele. Então, não só de cabelo também, né? Com ativos naturais, são incríveis. Não sabia. Legal. Tem como falar o nome aí pra gente? Posso falar. Na ilha. Na ilha é incrível.
inclusive um beijo. Ótimo. Qual É o uma segmento cacheada. deles? Eles trabalham com cosméticos Só naturais. de cabelo? Não, geral. E elas nos fornecem bastante nossos shampoos em barra, condicionadores, sempre tá mandando novidade. E os clientes amam também, sabe? E é muito legal porque tá crescendo no mercado aqui, né? Regional também. E sai lá do Cumbuco, eu sou apaixonada. Todos somos, inclusive. Tem alguma dica de cuidado que tu possa dar para as cacheadas? Assim, 3 dicas fundamentais para te manter teu cacho. Ok. Passa na realeza. Primeira dica, passo no realeza. Não, mas como eu falei pra ti, né? Primeiramente, se conhecer o seu cabelo, entender as necessidades deles, para que ela possa escolher um produto adequado, para ela estar cuidando desse cabelo. E entender que é normal, o cabelo não vai estar perfeito o tempo todo, nem tem que ter um cacho perfeito o tempo todo, né? Que o cabelo da gente é misto, tem várias texturas e tá tudo bem. Eu acho que isso é o mais importante, porque se ela focar em querer ter um cabelo perfeito, a gente se aprisiona de novo, sabe? Sai de um processo e entra em outro. E o principal é que elas se conheçam mesmo. Assim, eu vou falar por mim. Também li em algum lugar, não sei onde, mas eu coloquei em prática e tem dado certo no meu cabelo. Lavar com shampoo, a máscara e no final o condicionador. Tu acha que isso faz realmente algum tipo de... Se fez pra ti, tá ok, entendeu? Por que eu te falo que é muito personalizado as coisas? Porque talvez pra mim fazer isso não funcione. Mas pra ter um cuidado assim em casa, tu acha básico, que não tem... É o shampoo, o condicionador, uma Mas máscara. nessa ordem, tu acha que faz a diferença? Tipo, usar a máscara antes, o condicionador ele realmente fecha a cutícula, não fecha? Porque geralmente os produtos de ativos naturais, por exemplo, eles são muito enxutos. Em que sentido? O teu shampoo não necessita de um condicionador, vamos supor. Tu usa um shampoo em barra Mana, que é o da Enaíra, por exemplo, não tem uma necessidade de outro produto condicionante, porque ele já faz o trabalho dele, já é hidratante também. Então, tu vai usar uma máscara shampoo que já é finalizadora, porque não precisa remover, porque são produtos naturais, tem afinidade com a pele, entendeu? A maioria dos nossos produtos, por exemplo, a gente indica, tipo, o shampoo específico para o teu fio, por exemplo, tem couro mais oleoso, tem couro mais seco, fios mais oleosos, mais secos, e depois te indica uma máscara. E acabou. Entendeu? Não precisa remover, deixar 20 minutos, fazer todo aquele processo. Então, a cultura dos produtos naturais é um pouco diferente dos produtos de gôndola, né? Que a gente já está acostumado. Sintéticos. Também acho que a potência é melhor, não é? Sim, é um pouquinho. Às vezes 5 gramas faz um negócio surreal. Uma diferença muito grande. Muito bom. Eu tava fazendo essa ordem. Uma vez eu tentei... De shampoo, máscara e condicionador. Aí eu troquei para shampoo em barra. Gostei mais do resultado do sabão em barra do que do comprado mesmo. Só se for para algum caso específico que eu vou comprar. Tá mais, tipo... O shampoo em mais barra? oleoso. É muito bom. Outra coisa. Tem várias coisas, né? Realmente, nosso cabelo... Não dá pra dizer uma receita, faz isso e aqui, vai servir pro teu cabelo. Cada um não é assim, se comporta de um jeito. Mas porque no dela vai funcionar, tipo, no teu pode funcionar e no dela não, por exemplo, como agora ela tá falando. E aí no meu também, tipo, o meu tem que ser um negócio bem simples mesmo, até por causa da minha rotina. Mas eu consigo utilizar meus produtos, às vezes duram 6 meses, tipo, dura muito tempo. E as meninas crespas que usam nossos produtos, elas sabem que dura muito também, porque absorve fácil o cabelo. São produtos muito preparados para o cabelo afro, principalmente porque contém ativos como manteiga, óleos, a gente utiliza bastante, que é o que tem afinidade com o cabelo afro. Precisa de óleo, porque, nossa, a gente produz óleo, mas não vai para todo o fio, né? Isso. Aí tem esse aspecto difícil, né, que eles chamam de seco, mas é a nossa característica do crespo. Natural. E aí sofri já isso com a respeito do meu cabelo ser seco. Aí ele fala, é cabelo seco. Aí eu falei, não é. Característica dele. Cadê? Porque tu não define, tipo, é a característica do meu cabelo. Licença, desculpa. E falando nisso de óleo de coco, é bom? Não Óleos vegetais têm afinidade com a pele e com o fio. Ponto. Tá. É uma questão mais, como ela tá falando, de necessidade. Quem necessita mais desses produtos? Um cabelo afro necessita, com certeza. A forma como ela vai utilizar vai fazer diferença também. Por isso que nós profissionais estamos lá para direcionar dessa informação. Porque a gente acaba direcionando, entendendo mais a rotina dela. Olha, Nara, eu lavo meu cabelo tantas vezes na semana, sou assim, prendo demais, faço isso. Tá, tudo bem. Então, a partir daí, a gente vai estar direcionando vocês. Entendeu? Por isso que eu prefiro personalizar muito esse atendimento. Não dá para ser uma fórmula pronta para as duas, por exemplo. Entendi. Nosso tempo está terminando já, por incrível que pareça. Já? Tu tem mais o quê? Para perguntar, pergunta. A hora é agora, Dani. Vai. Passou muito rápido, né? Falei que ia ser muito rápido.
Gente, acho que eu não tenho mais o que perguntar. Acho que já foi muitas perguntas hoje. Nara, eu quero te agradecer. Eu acho que aqui foi mais um serviço, né? E de entender que agora Belém e Ananindeua tem um espaço específico que quem quiser ou tá na transição, quer se conhecer, se descobrir de outras formas, entender as suas origens e raízes, pode te procurar. Muito obrigada por todas as dicas e aula de empoderamento e aceitação aqui. Foi muito bom te ter com a gente, viu? Eu que agradeço. É muito importante falar sobre essa questão do afroempreendedorismo, porque é uma oportunidade de dar voz, né, a um público que antes não tinha tanta voz no mercado, principalmente quando se trata da área da beleza. Então, o Realiza dos Cachos não é apenas uma empresa, ele tem todo um conceito por trás. E eu fico feliz de ver que as pessoas estão reconhecendo isso também, entendendo a importância desse espaço. São várias coisas aí, na verdade, né? A mulher, a empreendedora e um segmento muito específico e que realmente precisava e precisa ainda, com certeza, desse espaço, desse local de fala. Dani? Exatamente. Eu achei incrível. Gostei muito de ter falado do assunto que tanto me atinge, né? Um assunto tão maravilhoso. E eu tô apaixonada demais. Vou bater lá depois, no Salão da Realeza. Muito obrigada. Onde é que a galera pode te encontrar? Bom, Realiza dos Cachos, Unidade Belém, lá em São Brás, e a Unidade Ananindeua, aguardando vocês para viver uma experiência com a gente.